Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje eu trago a você uma pergunta. Você já se indagou por que é que o Bolsonaro adota atitudes antipolíticas, anti-eleitorais, como a de incentivar, por exemplo, o que ele incentivou ontem, dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, dia das crianças, os bolsonaristas e o Bolsonaro estimulou isso lá em Aparecida do Norte, usando a data católica, católica mais comemorada do mundo, não é? Uma das mais comemoradas, não a mais, mas uma das mais comemoradas no mundo, para fazer proselitismo político, desrespeitar aquela data católica, não é? Num centro, num local de peregrinação, como é Aparecida do Norte, ele saindo pela cidade com o corpo para fora do carro, violando leis de trânsito, os bolsonaristas bêbados, agredindo, vaiando o padre que celebrava a missa, que pediu comedimento aos bolsonaristas, ao próprio Bolsonaro, os surtos que ele tem, os ataques, tudo que ele tem feito, que demonstra que ele é uma pessoa despreparada para o cargo e que demonstra a truculência, que revela a truculência dos seus apoiadores. Por que é que ele faz isso? Os marqueteiros dele estão enlouquecidos. Todas as pesquisas apontam para a vitória de Lula. Algumas dão Lula e Bolsonaro muito próximos um do outro. Finalmente, depois de praticamente 2 semanas após o primeiro turno, o Instituto Paraná publica uma pesquisa que dá uma proximidade muito grande, praticamente um empate entre Lula e Bolsonaro, mas o Lula na frente. Não existe nenhuma pesquisa, nem as que dão mais margem, as que dão menos margem, que digam que o Bolsonaro vence no primeiro turno, que ele está numericamente à frente do Lula. Nem aquelas pesquisas bolsonaristas do primeiro turno, como a Brasmarket, que chegou a dar 18 pontos percentuais a menos do que o Lula teve nas urnas, não é? E que davam vitória de Bolsonaro no primeiro turno, equilíbrio, Brasmarket. Mesmo o tal Instituto GERP, que era bolsonarista também, nenhum deles ousou colocar o Bolsonaro à frente do Lula no segundo turno. E alguns institutos, como o IPEC, um instituto de muito renome, que errou sim no primeiro turno por conta de um movimento de última hora. Muita gente vem relatando que descobriram em cima, na véspera da eleição, pessoas que consideravam que tinham apreço e que declararam voto em Bolsonaro na reta final. Então houve esse movimento na reta final, principalmente entre o eleitorado do Ciro Gomes, não é, que vendo o Ciro Gomes se bolsonarizar, decidiram votar no original e não na cópia que era o Ciro Gomes. Mas por que é então que o Lula, com essa força na frente, o Bolsonaro não trata de fazer uma campanha mais comedida? O que ele fez ontem na Basílica da Aparecida do Norte foi um ato extremamente arriscado. Todos os analistas políticos dizem que ele pode ter enterrado as suas chances eleitorais ontem com o que ele fez nessa celebração religiosa do catolicismo. Não é? Por que é que ele faz isso? É muito simples. Minha amiga, meu amigo, é muito simples. O Bolsonaro sabe que vai ser muito difícil para ele ganhar a eleição e ele já tem a decisão e já tem o plano para negar a sua derrota e ficar no cargo. E o plano é muito simples.
ele acaba, inclusive, de recomendar aos seus seguidores um ato que com certeza vai gerar violência e muito provavelmente mortes. Ele mandou os seus seguidores fanatizados, os seus zumbis, cercarem as zonas eleitorais com vistas a pressionar as autoridades e ameaçar as autoridades. Você imagine, no dia 31 de outubro, as zonas eleitorais todas cercadas por bolsonaristas e o Bolsonaro vai à TV e diz que foi roubado. O que vai acontecer a partir daí pode se converter num banho de sangue. E, com tudo isso, a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, conseguiu informações exclusivas com bolsonaristas preocupados com o rumo das coisas, que revelaram que Bolsonaro já decidiu que de maneira alguma ele vai aceitar o resultado da eleição, se não for esse resultado a sua própria vitória. Ou seja, o Bolsonaro vai jogar o Brasil em um incêndio no dia 31 de consequências imprevisíveis. Na verdade, a gente tem que se lembrar o seguinte: a transmissão do cargo de um presidente para o outro ocorre no dia 1º de janeiro. Se a eleição termina em 31 de outubro, então haverá 2 meses para a transmissão do cargo e 2 meses para o Bolsonaro preparar o que ele haverá de fazer no dia 1º de janeiro de 2023. Que ele não transmitiria pessoalmente o cargo para o Lula? Isso é normal, isso já aconteceu várias vezes na história. A luta eleitoral é tão renhida que um adversário não quer ver a cara do outro e se recusa a transmitir o cargo nesse caso. Ocorreu, por exemplo, se não me engano, com o José Sarney, não é? Para o Collor. E, na verdade, isso vai acontecer vai acontecer na transmissão de posse do Bolsonaro para o Lula, se evidentemente as expectativas se confirmarem e o Lula vencer. Mas não é só isso. O Bolsonaro, pelo que dizem os seus aliados, não vai sair do palácio. E nos 2 meses que separam o segundo turno da eleição até a posse do Lula, o Bolsonaro já teria começado, segundo essas informações, a fazer contatos com os militares com vistas a dizer que foi roubado e eles sustentarem a sua posição. Se ele vai conseguir, essa é a pergunta de $1 milhão ou de $1 bilhão, na verdade, porque o futuro deste país, minha amiga, meu amigo, depende exclusivamente do que o Bolsonaro fizer no dia 1º de janeiro de 2023. No dia 31 de outubro, com certeza ocorrerá um desastre político aqui no Brasil, se o Bolsonaro, com as sessões eleitorais, muito provavelmente o TSE, o prédio do TSE, Brasília, os palácios, o Congresso, tudo isso vai estar sitiado pelo bolsonarismo. E o comportamento dos militares é uma incógnita que realmente nos assusta a todos, porque se chegar ao dia 1º de janeiro e os militares apoiarem a decisão do Bolsonaro de não deixar o palácio, aí realmente a situação no Brasil vai se complicar, haverá um impasse que pode terminar em um regime militar. Esse risco nunca esteve afastado, mas agora, com a dificuldade, as pesquisas vão mostrando uma após a outra que o Lula segue na frente. Inclusive os institutos bolsonaristas,
não é? O Instituto Paraná agora deu uma diferença de 47 para o Lula, 47 e pouco para o Lula, 44 para o Bolsonaro. Tem uma margem de erro nessa pesquisa, eles estão, mas todas as pesquisas seguem mostrando o Lula à frente. Não há nenhuma pesquisa, aquelas pesquisas bolsonaristas que saíam colocando o Bolsonaro na frente, sumiram todas. Ou seja, há vários outros indicadores. O Lula tem arrecadado muito mais que o Bolsonaro. A expectativa de vitória da população é sobre o Lula. Ou seja, está muito difícil para o Bolsonaro vencer essa eleição. E ele faz todas essas arruaças, como a de ontem, na Aparecida, como eu lhe perguntei no início dessa conversa, ele fez aquela arruaça toda para manter a sua base política, seu eleitorado, os zumbis, os bolsonaristas de camisa amarela, mobilizados. E veja que a gente é muito perigosa. Há vários relatos de que eles estavam completamente bêbados ontem, num evento religioso na Aparecida do Norte, berrando palavras de ordem pró-Bolsonaro dentro de um templo religioso. Como é que ele faz isso? Como é que um candidato à presidência promove um caos como esse? Porque ele não está preocupado se vai ter mais ou menos votos, porque ele não vai aceitar o resultado da eleição. Então eu quero passar aqui para matérias que corroboram tudo isso que eu estou lhe revelando aqui. Vamos a elas. Nós vamos começar, então, justamente pela reportagem de Bela Megali do jornal O Globo. A campanha de Bolsonaro vê presidente construindo resistência a Trump em caso de derrota. O QG de Bolsonaro, apesar de se dizer otimista sobre a possibilidade de vitória, vê o Bolsonaro colocando em prática um plano B se Lula vencer, que na verdade é o plano A dele. A campanha de Bolsonaro está otimista sobre a chance de vitória no segundo turno, mas vê o presidente colocando em prática um plano B no caso de uma derrota. Para integrantes da equipe, Bolsonaro está elaborando um projeto de resistência à la Donald Trump, em referência ao ex-presidente dos Estados Unidos, que perdeu o cargo para Joe Biden. Membros do QG de Bolsonaro acreditam que, assim como seu ídolo norte-americano, Bolsonaro vai estimular o tumulto e a confusão no eventual cenário de derrota. Na terça-feira, durante o ato de campanha no Rio Grande do Sul, Bolsonaro pediu aos apoiadores que permaneçam no local de votação até o resultado final do segundo turno, no próximo dia 30. A fala foi considerada temerária até por integrantes da ala política da sua campanha. Nos bastidores, eles admitem que não há expectativa de que Bolsonaro aceite uma vitória de Lula de maneira pacífica. Vejam bem, eles vazaram isso, os assessores do Bolsonaro já deixaram claro, não se sabe se é uma intimidação, o que é, mas vocês vejam a gravidade, eu vou repetir para você. Na terça-feira, durante um ato de campanha no Rio Grande do Sul, Bolsonaro pediu aos apoiadores que permaneçam no local de votação até o resultado final do segundo turno. No próximo dia 30, a fala foi considerada temerária até por integrantes da ala política de sua campanha. Nos bastidores, eles dizem que não há expectativa de que Bolsonaro aceite uma possível vitória de Lula de maneira pacífica. E aí conta a história aqui do que fez o Donald Trump, e diz que a ida do Bolsonaro ao Ministério da Defesa nesta semana foi vista por membros da campanha como um recado que o presidente quis dar ao judiciário, reforçando sua desconfiança e questionamento sobre urnas. Então veja, ele já está fazendo gestões sobre os militares para eles o apoiarem. E aqui uma opinião do Blog da Cidadania. A possibilidade de os militares apoiarem o Bolsonaro e permitirem que ele continue no cargo, mesmo tendo sido derrotado, não é pequena nem desprezível. Se é majoritária essa chance, difícil dizer, mas a chance não está descartada, está muito longe de estar descartada.
E a Aparecida tem alvoroço com Bolsonaro, recados de arcebispo e tensão eleitoral na Basílica. Veja você se um candidato que pretende vencer a eleição faz uma coisa como essa. A ida do Bolsonaro ao santuário teve vaias e aplausos. Líderes da Igreja Católica repudiaram o uso da festa religiosa. O Bolsonaro, em campanha pela reeleição, causou alvoroço ao participar de missa pelo dia da Nossa Senhora Aparecida na quarta-feira, no santuário dedicado à santa. A passagem por Aparecida foi marcada por recados desfavoráveis de representantes da Igreja Católica e aplausos e vaias de eleitores. O rival de Bolsonaro no segundo turno, Lula, manteve a decisão anunciada de evitar a mistura entre eleição e religião. E também, ontem, quarta-feira, fez atos no Rio de Janeiro e em Salvador. Um dia antes da visita de Bolsonaro, a Aparecida, a CNBB, principal entidade da igreja no país, lamentou em nota a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, afirmou na manhã de ontem, antes da chegada de Bolsonaro na Basílica, que é preciso vencer os dragões do ódio e da mentira. E o arriscado ato eleitoral de Bolsonaro no local sagrado dos católicos. Apoiadores do presidente converteram uma das principais datas da fé católica num ato de desrespeito religioso e de desprezo pela fé. Em busca de votos, Bolsonaro levou a barulheira da campanha eleitoral até a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida ontem, quarta-feira. Apoiadores converteram uma das principais datas da fé católica num ato de desrespeito religioso e de desprezo pela fé. A igreja foi tomada por apoiadores e registrou momentos de comício político com bolsonaristas glorificando o político e seu séquito diante do altar. Na parte de fora do santuário, um grupo de bolsonaristas que acompanhavam a visita do presidente agrediu a equipe da TV Aparecida, que cobria as festividades de 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. As imagens do santuário, tomado por bolsonaristas, alguns com copos de bebida, em nada lembravam a solenidade de um dia santo. Coube ao padre Camilo Júnior, que celebrou a missa na chamada Basílica Antiga de Aparecida, não visitada por Bolsonaro, resumir o absurdo do dia. Hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção, disse o padre. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, é a ela as nossas palmas, com erro de português, são a ela as nossas palmas, a nossa aclamação completou. Políticos em todas as campanhas sempre flertaram com a fé para conseguir votos. Candidatos sempre participaram de eventos religiosos nesse período. Os políticos, no entanto, não eram a figura maior nesses eventos. O respeito era uma imposição. Vejam, o Bolsonaro ele não pretende ganhar essa eleição. E o Bolsonaro, segundo a jornalista Miriam Leitão, está tentando intimidar o país. Nos últimos dias, ele renovou ameaças e provocações, está impedindo as Forças Armadas de divulgar o relatório, depois de tudo que as Forças Armadas fizeram sobre o TSE, a pressão, examinaram, fiscalizaram a eleição e fizeram um relatório dizendo que não acharam nada de errado. E o Bolsonaro proíbe a divulgação desse relatório por uma razão muito simples. Esse relatório esvaziará a sua conduta no dia 31 de outubro. É vergonhoso para as Forças Armadas a não divulgação desse relatório, diz a jornalista. Enquanto isso, hackers atacam sites petistas e pedem voto para Bolsonaro. Vejam bem, aqui é um ataque, eles entram no site e mudam, colocam pedido de voto, propaganda para o Bolsonaro. Olha aqui, ó, esse aqui foi colocado pelo grupo bolsonarista Cibermáfia, num site petista. Deus no céu e Jair Bolsonaro na presidência, Bolsonaro 2022. Vejam bem a que ponto eles estão chegando. E, com tudo isso, além de tudo isso, o Bolsonaro já está usando a Polícia Federal contra o PT. Essa é uma denúncia muito grave. O PT recebe informação de nova operação da Polícia Federal contra aliados de Lula e estuda medidas. Luiz Marinho diz que setores aparelhados pelo bolsonarismo querem forjar fatos.
A tensão aumentou no PT nessa semana porque dirigentes do partido afirmam ter recebido a informação de que uma operação da Polícia Federal poderá atingir aliados de Lula a poucos dias do segundo turno. Então, minha amiga, meu amigo, o fato é um só. O Brasil está numa encruzilhada e o risco que há neste país de eclodir um princípio de guerra civil no dia 31 de outubro e outro maior ainda, talvez o início de uma ditadura em 1º de fevereiro, é um risco inaceitável que vem sendo alertado pela imprensa internacional, New York Times, The Economist, várias publicações do mundo inteiro dizem que o Bolsonaro vai fazer exatamente isso que eu estou dizendo e que muita gente aqui dentro andou negando. Agora, a decisão, segundo essa matéria do Globo, esse vazamento, essa decisão pelo golpe já está tomada. Ou seja, o Bolsonaro não vai aceitar o resultado da eleição se ele perder. Isso é algo que precisa ser objeto de discussão séria, porque se continuarmos negando esse risco, vamos ser surpreendidos em 15 dias. Em 15 dias seremos surpreendidos. Então, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.